Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele recebeu uma incumbência muito santa, de vir à terra, realizar um sacrifício, irmãos, em nosso favor, sofrer algo que eu deveria sofrer, que o irmão, a irmã, o senhor, a senhora, algo que nós deveríamos passar. Ele veio fazer uma obra vicária em favor de outra, ou seja, ele veio, realizou esta obra em nosso favor, em nosso benefício. E aí, irmãos, este momento de santa comunhão torna-se tão importante para nós apostólicos, por estarmos aqui, irmãos, fazendo parte de uma igreja que surgiu para ser, irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, para esclarecer ao mundo coisas importantes, fatos, histórias, fazer com que estes fatos que aconteceram no passado fossem esclarecidos, a verdadeira doutrina de Jesus e dos apóstolos e dos profetas fosse ensinada de uma forma perfeita e clara. E nós que somos esta igreja, temos, irmãos, o dever de amar esse Jesus e valorizar esta vida preciosa que veio à terra, que aqui fez uma obra vicária, que lutou e sofreu por nós. É claro que, neste momento de Santa Comunhão, quando falamos de Jesus, nós lembramos muito do amor de Deus. Se não fosse, irmãos, o amor do Pai, o amor de Deus, nada disso aconteceria. Nós não teríamos este momento. O apóstolo São João fez questão de deixar uma coisa bem clara em seu evangelho, quando ele escreveu assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos conseguem assimilar o que essas palavras significam? Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. Jesus já estava com Deus desde o princípio, desde o início de tudo. O seu Filho já estava com ele, prova disso é que nós lemos lá em Gênesis, no primeiro livro da história sagrada. Quando o Pai criou tudo, Ele foi fazer o homem, Ele diz: façamos. Estava Ele e o seu Filho. E aí, vendo a incredulidade dos corações, a maldade dos corações, pessoas que pecaram, que perderam a natureza divina, irmãos, que deixaram de ser santas, porque foram criadas santas. Deus não criou o pecado. O pecado é uma consequência da desobediência do homem, que sempre foi desobediente. Engraçado, irmãos. Era para ser assim? Foi Deus que criou, Ele criou tudo perfeito. Fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, fez perfeito. Só que um detalhezinho nos chama a atenção. Ele deu ao homem a autoridade de escolher o que ele quer. Imagine o amor de Deus. Fez tudo perfeito, tudo certinho, mas ainda colocou, deu ao ser humano a autoridade de ele decidir o que ele quer da sua própria vida. E pasmem os irmãos, desde o começo, o primeiro casal já fez a escolha errada. Escolheu o pecado, escolheu o erro, desobedeceu a Deus. E aí depois disso, irmãos, o que nós vemos? Até hoje, pessoas
que têm tudo para fazer boas escolhas e acabam escolhendo o que é mais difícil. Acabam escolhendo aquilo que não vai te trazer benefício nenhum, que não vai te trazer prazer nenhum para a alma, que não vai deixar você, a senhora, o Senhor, mais perto de Deus nunca, muito ao contrário, que vai te afastar, te distanciar de Deus. E aí, prezados, Ele amou o mundo de tal maneira que precisou enviar o seu Filho para salvar a humanidade. O que significa? Que tudo estava perdido para Ele, sim. A única coisa que era possível fazer era enviar o seu Filho para salvar este mundo. Irmãos, será que foi fácil para Deus fazer essa escolha? É claro que por mais que nós tentemos, por mais que nós procuremos, é difícil se colocar no lugar de Deus nessa situação. Escolher a criatura que Ele tinha criado, e que Ele muito amou desde o início. O homem pecou, entristeceu, afastou de Deus, só que o amor dele não parou, ele continuou amando o mundo, amando a sua criatura, ele continuou amando de verdade. Só que o amor que ele tinha pelo seu filho era um amor, irmãos, era algo realmente muito superior a tudo. Aí ele se viu na necessidade de enviar o seu filho Jesus para vir à terra. Aí São João escreveu essas palavras tão sublime, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta, irmãos, é uma frase muito usada e conhecida no mundo todo, só que interpretada da forma correta, aí que é a questão. E nós sabemos que isto tem um significado muito profundo em nossa vida, porque está dizendo aqui que Deus me amou, Deus te amou, Deus quis que o seu bem, a sua vida, fosse preciosa, e Ele sabia que para o sucesso do ser humano, para a vida feliz do ser humano, era preciso a vinda de seu Filho a esta terra. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, cumpriu um ministério tão precioso, irmãos. Sua infância foi muito linda, nasceu de uma virgem santa e pura, uma história linda que os irmãos sabem, a história de Jesus. O nascimento dele, cercado de coisas lindas, de ensinamentos, de revelações, enfim, ele veio. Quando já estava com sua idade de iniciar seu ministério, foi batizado por São João Batista, e naquelas bodas de Canaã da Galileia, ele iniciou o seu ministério. Ele realizou o seu primeiro milagre, e aí foram 3 anos de grandes realizações, de grandes feitos. Um homem que sempre provou a firmeza, aquilo que ele veio fazer, ele sabia o que estava fazendo. Mas, irmãos, o que eu quero frisar bem hoje, nesta reunião de Santa Comunhão, hoje nós temos Jesus aqui, todos os santos do nosso Pai estão presentes, acompanhando esta reunião, e logo mais Ele vai ungir esses elementos. Eu quero, irmãos, frisar a última semana de Jesus aqui na terra, os últimos dias, principalmente, irmãos, quando Ele instituiu a Santa Comunhão e depois foi para o Getsêmani orar. Acontece que começou aquela semana última de Jesus, Ele entrando triunfantemente em Jerusalém, montado em um jumentinho, aquela história linda, que Ele foi aplaudido, as pessoas colocavam ramos para Ele passar. Ele entrou, de fato, como um rei, um majestoso, mas um rei celestial. Ele realizou ali, fato que ficou na história da humanidade. Irmãos, na noite em que Ele foi traído, Ele reuniu os seus discípulos para instituir o sacramento da Santa Comunhão. E Ele fez aquilo ali, algo muito grande. Na aulinha que nós falamos hoje aos obreiros, contei o fato para os irmãos que Ele lavou os pés dos seus discípulos, nos gestos de humildade, de submissão. E coisas grandiosas aconteceram naquela cerimônia de Santa Comunhão.
quando a mulher chamada Maria ungiu Jesus com óleo perfumado, de um perfume muito caro, o que gerou alguma indignação daqueles homens que não entendiam a perfeita missão de Jesus. E depois que ele instituiu a Santa Comunhão, que ele deu instruções aos seus discípulos, aconteceu algo que para eles, para os discípulos, foi muito diferente. Ele chamou os seus discípulos para orarem com ele. Após ele sair daquela casa onde ele estava ministrando a Santa Comunhão, instituindo a Santa Comunhão, porque foi naquela noite que ele, quando repartiu o pão, deu aos seus discípulos, após dar graças, ele falou: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele estava deixando bem claro que ele daria sim sacrifício e que a partir de então ele seria o alimento para a sua igreja e para o seu povo. Irmãos, ele chamou os seus discípulos para orar com ele e foi até o Getsêmani. Convidou em especial 3 discípulos para se retirar um pouco mais adiante e orar com eles: São Pedro, São Tiago e São João. Jesus estava passando por um momento muito difícil em sua vida. E ele contou com esses 3 discípulos. Jesus gostava de todos, amigo de todos, inclusive do seu traidor, porque Jesus nunca odiou ninguém. Jesus foi santo, perfeito. Ele nunca guardou raiva de ninguém, nem mágoa de ninguém. Mesmo do seu traidor, que na mesa, quando eles estavam reunidos, quando ele anunciou: um de vocês irão me trair, que eles se perguntaram: mas quem vai trair, mestre? Aquele que eu der um bocado molhado vai me trair. Ele deu aquele pão para o Judas e disse a ele: vai, faça logo o que você está para fazer. Até este momento, nós vemos um Jesus consciente que a sua hora estava chegando, que ele estava preparado para dar-se em sacrifício. Só que, quando chegaram no Getsêmani, os apóstolos viram em Jesus uma grande aflição. Jesus estava preocupado, ele estava abatido, o seu semblante estava fechado, ele estava sentindo uma grande tristeza, um grande aborrecimento, coisas que em toda a vida de Jesus, nenhum de seus discípulos tinha visto Jesus daquela forma. Eles nunca tinham visto Jesus abatido, triste, nunca. Como? Um homem que andou sobre as águas, que onde chegava levava multidões, dava visão a cegos, fazia aleijados andar novamente, pessoas paralíticas em cama há muitos anos. Jesus dava vida com a sua mensagem de ânimo, de fé. Ele sempre esboçou este homem um lado bom. Nunca viram Jesus abatido. Quando ele entrou no templo, isso foi também na última semana dele, que ele viu que aquele templo estava sendo usado para vendas, para negócios, ele ficou bravo mesmo, porque ali era a casa de seu pai, não era covil de ladrões e salteadores. Quando ele fez aquilo, ele estava mostrando que ele tinha poder e autoridade para fazer em nome de Deus o que ele veio para fazer. Era diferente. Naquela noite no Getsêmani, Jesus estava aborrecido. Ele se retirou um pouquinho além dos 3, São Pedro, São Tiago e São João, para orar. E ele, irmãos, fez uma oração muito importante, que mostra a preocupação de Jesus, que mostra o seu espírito abatido, que mostra como ele estava naquele momento, como o seu coração estava. Ele orou assim: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a vossa vontade, não a minha. Irmãos, como? Ele veio para sofrer e morrer, ele sabia disso.
Ele sabia que a sua missão iria vir a esta terra, salvar pessoas, ajudar pessoas, dar uma doutrina para os homens, mas que ele iria ser rejeitado, ser odiado, ser condenado injustamente, ser crucificado. Ele sabia disso. Só que ele orou, e com essas palavras ele mostrou que, embora sendo um lado espiritual, santo, perfeito de Jesus, ele viveu como nós, como homens. E todos nós que somos dotados de sentimentos, nós temos medo, nós temos pavor, nós temos agonia, nós sentimos essas coisas que Jesus estava sentindo naquele momento, antes de ser preso. Diferente de nós, irmãos, que só enxergamos o agora. Nenhum de nós enxergamos o que vai acontecer daqui para frente. Daqui 1 minuto seguinte, daqui 1 hora, daqui 2 horas, amanhã, semana que vem. Ninguém sabe. Jesus tinha o nosso lado carnal, porque nasceu da Virgem Maria. Só que ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que os homens já estavam vindo para prendê-lo. E ele sabia que ele ia ser condenado de uma forma injusta e iria morrer. Só que, irmãos, nós entendemos o seguinte: não estava preocupado com a morte física propriamente dito, mas a agonia do homem, o pecado dos homens estava sobre os seus ombros. O que lemos nas Escrituras Sagradas é que ele ajoelhou e colocou o seu rosto em terra e que clamava: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele voltou para encontrar com os seus 3 discípulos que ele amava, que ele tinha uma autoestima e que ele pediu para que estivesse com ele naqueles momentos de agonia. Quando ele voltou, encontrou os 3 dormindo. Ele acordou aqueles discípulos e disse a eles: não podem nem 1 hora vigiar comigo? Aí ele disse uma frase que o mundo entende de uma forma totalmente diferente. Se ecoou até os nossos dias, irmãos. Isso nós ouvimos e ouvimos. As pessoas falam isso de uma forma errada. Mas ele disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O lado espiritual sabia que tudo aquilo ele teria que passar, teria que suportar, mas o corpo, a carne, não estava suportando aquela agonia, aquela ansiedade, aquela coisa pesada que ele estava sentindo. E ele voltou para orar. Se retirou novamente dos seus discípulos e continuou orando: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele pediu novamente para Deus. Irmãos, é muito interessante isto. Como Deus, o Pai, ouviu essas palavras, sabendo que a humanidade precisava do sacrifício de seu Filho, sabendo que a criatura humana precisava do sacrifício do seu querido Filho, e o seu Filho pedindo: Pai, tira de mim esse cálice, afaste de mim. Um pai que vê um filho seu pedindo alguma coisa, mesmo que você não pode dar, você sente uma coisa no coração: puxa, meu filho, ele está me pedindo alguma coisa, como que eu não vou fazer? E se você pode fazer, se o seu filho pede com uma forma tão carinhosa, como Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se eu realmente tiver que beber, que seja feita a tua vontade. Ele estava pedindo uma clemência. Pai, será que tem outro jeito? Tem outra forma? Eu realmente vou ter que passar por isso? Eu realmente tenho que sofrer tudo isso para salvar o mundo? Não tem outro jeito? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim. Pai, se eu realmente tiver que beber deste cálice, que seja feita a tua vontade. Ele orou por mais aproximadamente 1 hora, voltou onde estavam os seus discípulos e os encontrou dormindo novamente. Mas desta vez, irmãos, ele não acordou ninguém, não. Ele voltou para orar. E nessa 3ª vez, quando ele pediu novamente para que Deus passasse o cálice, se fosse da vontade dele,
Porque Jesus sempre foi obediente até a morte. Ele sempre obedeceu a Deus. Jesus tinha poder, irmãos, para clamar aos céus e uma multidão de anjos e santos virem ao seu favor, enfim, te proteger, guardar, tirar aquilo dele. Só que não. O que aconteceu, irmãos, foi que Jesus voltou a orar. E São Lucas registrou em seu evangelho essa terceira volta de Jesus a orar como sendo a mais dolorosa, que mostra como Jesus estava, irmãos, em agonia, como ele estava preocupado, como que ele estava, a condição de seu espírito como estava. São Lucas registrou que ele voltou e, posto em agonia, orava mais intensamente, orava mais forte, orava com mais fervor. E ele continuou dizendo: e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que rolava pelo chão. Irmãos, dá para se ter uma ideia do sacrifício de Jesus, do que ele passou naquelas horas antes de ser preso e condenado injustamente. Quando ele, irmãos, começou a suar sangue, a medicina chama isso de hemaditrose, é um fenômeno raro, nunca ninguém aqui viu ninguém suar sangue, mas isso é possível. Uma carga emocional grande, corpo fraco, aquela preocupação, aquela carga emocional, fazem com que as microveias se soltam, abrem, mistura com o suor, a pessoa sua sangue. A medicina ainda explica que isso dói muito. Todo o corpo fica dormente e uma dor quase que insuportável. Tudo isso, irmãos, antes de ir para o sinédrio ser julgado. Todo esse sacrifício, esta dor, esta agonia que eu estou passando para os irmãos, foi antes de passar pela morte na cruz. Ele suava sangue. A preocupação dele, irmãos, era grande. Mas por que tudo isso? Por que toda essa preocupação? O que me motiva muito nesta passagem, irmãos, é que ele fez um sacrifício, ele não me conhecia. Ele não te conhecia, ele não sabia quem você, o Senhor, a Senhora era. E mesmo assim, ele sofreu, passou por dores, por momentos difíceis. Aquela decisão: pai, eu vou ter que morrer para salvar este homem, esta mulher, para tirar o pecado do mundo, para afastar destes teus filhos o pecado que eles cometeram. E ele, irmãos, com grande agonia, com grande dor, sofreu tudo isso, para nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Quando nós reunimos para participar de uma Santa Comunhão, quantos irmãos, igual vieram aqui hoje, como foram em muitas congregações e ainda irão participar de uma reunião de Santa Comunhão, irmãos, isto é sério, isto é muito sério. Não levem isso a brincadeira não, irmãos. Isto custou o sangue precioso de Jesus, custou a sua vida. Ele não nos conhecia quando passou por tudo isso. Quando passou por toda essa dor, por tudo que ele passou, ele não nos conhecia, mas nos amava. Amava de verdade. Ele diz: não há amigo melhor, maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. E ele deu a sua vida por nós, porque ele já nos considerávamos como seus amigos. Amigo de Jesus é aquele que faz a sua vontade. É aquele que vem participar da Santa Comunhão, mas o seu espírito está limpo, sua alma está limpa. Você está aqui participando de um sacramento, mas que nós entendemos que esse sacramento é para a nossa vida.
é para o nosso bem. O meu coração está limpo. Eu não tenho nada preso aqui dentro. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho o sentimento do orgulho. Eu sei obedecer o meu Senhor, porque o que Ele pede para que obedeça é o que é bom para a minha vida. Isso é dar valor àquelas gotas de sangue que começou no Getsêmani e foi até a cruz do Calvário, irmãos. Daí um pouco chegaram os seus algozes, o prenderam e ele foi para ser julgado. Jesus nunca fugiu da morte, ele não fugiu. Todos sabiam que o lugar preferido de Jesus para orar com seus discípulos era o Getsêmani. Todos sabiam. Ele não fugiu, naquela noite ele ia ser preso. Judas já havia o vendido por 30 moedas de prata. Sabia que aquela noite chegaria e que Judas entregaria Jesus. E todo mundo sabia onde Jesus estava. Ele estava orando no seu lugar preferido. Os homens chegaram, ele se entregou e foi ao Sinédrio, à presença de Pôncio Pilatos e depois Herodes Antipas, para ser condenado. Estavam prontos para condenar, irmãos. Estava tudo pronto. A ruindade, a inveja, o orgulho das pessoas condenaram Jesus. Bateram muito nele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, pregaram-o vivo numa cruz, irmãos. Vivo. Pregaram Jesus vivo em um madeiro e colocou exposto para que todos vissem. O sacrifício de Jesus, irmãos, durou aproximadamente 6 horas, como São Marcos registra em seu livro da hora terça, que era aproximadamente 9 horas da manhã, a hora nona, aproximadamente 3 da tarde. Meio-dia, Jesus já estava crucificado, já estava pregado naquela cruz. Houve trevas na terra durante aquelas 3 horas. Quando, irmãos, próximo de dar o fim realmente naquela vida preciosa, o Divino Mestre, não aguentando ver a dor do seu filho, o que Jesus estava passando naquele momento de imensa dor, o que o seu filho estava passando naquele momento, Jesus se sentiu só. Pela primeira vez ele se sentiu só. Quando ele estava orando no Getsêmani, Deus estava lá. Enviou anjos para confortar o coração de Jesus. Só que na cruz, ele se sentiu só. Ele reuniu forças. Já com a sua voz combalida, seu pulmão fraco, ele conseguiu vozes para dizer uma frase importante para os nossos dias. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Estava Jesus em um madeiro só. Irmãos, tudo isso porque ele sabia que nós um dia estaríamos aqui participando, comendo deste corpo santo, bebendo deste sangue perfeito, puro, porque nós entendemos que ele teve valor em nossas vidas, que ele de fato soube, mas soube de verdade, lutar e vencer em meu benefício, em seu benefício, no benefício de todos nós. E aí, irmãos, depois de tudo isso, quanta ingratidão há nos corações, quanta maldade. Vêm para uma reunião de Santa Comunhão e muitos não observam nem a disciplina com que venham. Seu cabelo de qualquer jeito, suas roupas de qualquer forma, de qualquer jeito. Foi para isso que Jesus morreu? Não é Ele que pede para as senhoras, irmãs, usarem as vestes na medida certa, no comprimento certo? Não é Ele que pede para que nós sabemos nos vestir, nos portar? E aí, irmãos, mesmo depois de toda essa agonia, de toda essa dor, de todo esse sofrimento, ele vê pessoas que pertencem a esta fé, que são os seus legítimos irmãos, que sabem valorizar esse sacrifício, de qualquer forma, de qualquer jeito. Pessoas que estão aqui participando da Santa Comunhão, mas em seu coração está lá alguém que ele não consegue perdoar por nada. Pessoa ruim, pessoa que não sabe nem o que é o perdão.
Olha, irmãos, Jesus ele disse 7 frases quando estava lá crucificado, naquela cruz. E a maioria delas foi perdoando, foi dando lições de perdão, foi dando lições de humildade. E aí as pessoas, por tão pouca coisa, guarda rancor no coração, guarda raiva, não sabe perdoar. Jesus fica alegre com isso? Será que ele se alegra com isso, irmãos? Será que quando ele estava sentindo só na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Estava se sentindo só, com toda agonia, com toda dor. Mas ele suportava tudo aquilo porque sabia que um dia teria pessoas que dariam valor a isto. Teriam pessoas que saberiam valorizar o teu corpo precioso e o teu sangue. E aí, irmãos, nós estamos aqui hoje participando da Santa Comunhão e falando essas coisas porque Ele pediu que fizesse isso em memória dEle. Se nós estamos fazendo em memória de Jesus, nós estamos relembrando Ele. O que Ele fez por nós. Que foi coisas muito mais complexas do que qualquer um de nós aqui possamos imaginar. Pensa numa dor. Pensa, irmãos, numa vida difícil, horas difíceis que Jesus viveu. Em momento algum nós encontramos que ele teve tempo para dormir. Não, ele deu a Santa Comunhão, foi para o jardim do Getsêmani, orou bastante, foi preso, a sua sentença saiu praticamente de madrugada, e ele, das 9 da manhã às 3 da tarde, passou por momentos inteiramente de dor, de flagelos. Pessoas que batiam incessavelmente em Jesus, não pensavam em nada no ser humano, e foi condenado como o pior dos malfeitores. O que ele fez? O que Jesus fez para merecer isso? O que ele fez para merecer isso, irmãos? Talvez foi porque ele ressuscitou a Lázaro? Talvez foi porque ele deu visão a cegos? Talvez foi porque ele pregou a mensagem de amor e carinho que nós deveríamos viver. Este era o crime dele. O crime dele foi nos salvar. Ele pagou o preço por isso. Ele pagou o preço. E agora, quando vamos participar da Santa Comunhão, irmãos, valorize isto. Pense mais na sua vida. Pense que Jesus ele veio para lutar em seu favor. Ele não quer que a sua vida seja uma vida de pecados. Ele não quer que o Senhor, a Senhora, vocês jovens, fiquem entristecendo tanto a Ele, com coisas tão bobas, que muitas vezes fazemos, que muitas vezes deixamos nos levar, que muitas vezes nós deixamos que isso aconteça, uma coisa tão insignificante, tão boba. Imagina a tristeza de Jesus. Imagina, irmãos, a situação de Jesus quando ele vê isso. Não é nada boa, não. Quando você estiver com o cálice de Jesus em suas mãos, primeiro, os irmãos vão pegar o corpo. Por enquanto é um pedacinho de pão. Mas daqui um pouquinho, irmãos, Jesus vai realizar, que já realizou muitos milagres. É fácil dar a vida para alguém que já estava há 4 dias morto, com o caso de Lázaro? Ele fez tudo isso. Milagre ele fez bastante. Mas hoje aqui, ele vai realizar o seu mais importante milagre, o seu mais magnífico milagre, que é deixar que esse pão e, por enquanto, esse simples suco de uva passe a ser em seu corpo e em seu sangue. Os irmãos acreditem nisso? Será que os irmãos têm capacidade de acreditar nisso? Que os irmãos não vão comer um pão, não vão beber um suco de uva, vocês vão comer o corpo de Jesus e beber o sangue dele. Vocês conseguem imaginar isso? Será que você consegue, quando tiver com aquele pedacinho do corpo dele, um pouquinho do seu sangue em suas mãos, você consegue assimilar isso, irmãos? Que você está comendo aquele corpo? Mas não é simplesmente por comer, não. Comer por comer, não. Comer para te alimentar, para dar o alimento que a tua alma precisa, para dar aquilo que você, o Senhor e a Senhora precisa. Participe, irmãos, dessa Santa Comunhão, valorizando tudo isso que os irmãos ouviram e sabendo que Jesus teve uma importância muito grande em nossas vidas. Não foi para que nós vivamos, irmãos, uma vida desobediente, não. Não. Ele não quer a desobediência em nossa vida.
Ele não quer o pecado em nossa vida. Sabe por quê? Ele sabe a dor do pecado. Nós não sentimos a dor do pecado. Ele sentiu. Sentiu no Getsêmani, sentiu na cruz. Ele sentiu o que é isso. Nós não. Então ele sabe que o nosso pecado tem um preço. E ele pagou por isto. Nós vamos então, irmãos, participar da Santa Comunhão com muito amor em nossos corações, com muito carinho com a pessoa de Jesus e valorizando muito, mas muito mesmo, irmãos, esse momento de Santa Comunhão.